Olá, tá começando o 198º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também, estamos todos ainda se recuperando da correria, loucura pós-anúncio do Tim Cook, aí juntou o resultado financeiro da Apple na semana passada, que é uma outra correria. Pois é, uma semana assim que ao mesmo tempo que não aconteceu muita coisa, o que aconteceu rendeu bastante, né? Pois é, e você até deu uma entrevista, mais uma vez, participou da Times Brasil, né? Isso, conversei com ele sobre divulgação de resultados fiscais, aí falei não só da Apple, mas panorama do mercado em geral. Mas para nós, tivemos aí anúncio da Apple, nós vamos discutir nesse episódio. E aí, claro, tem também mais repercussões sobre a saída do Tim Cook como CEO, John Thanos, venda de Macs, que temos algumas surpresas desagradáveis, agradáveis para Apple e talvez um pouco desagradáveis para quem compra, né? Mas foi uma semana com umas notícias bem conturbadas. Sim. Mas, antes disso, a gente vai fazer o que a gente tem feito aqui há, 7 episódios? 6 episódios. E comentar sobre o que tivemos essa semana em For All Mankind. O episódio No Sudden Moves, com o resultado da treta toda que deu lá no Habitat marciano, e o episódio anterior tinha terminado com a resistência indo ocupar a sala de controle lá. A gente começa esse episódio vendo que já ocupou. Pularam a parte toda de como é que foi, que era o ápice, pula isso, e mostraram lá a sala ocupada com direito ao governador lá, como parte de uma das vítimas, não, dos reféns ali, né? E uma junção que até por acaso tinha comentado que eu achava que ia acontecer, rolou, né? A policial, junto com o Miles ali, ela, como ficou triste e frustrada que o parceiro dela tinha feito parte do assassinato que descobriram lá depois, agora ela tá, mesmo que com um pouquinho de culpa na consciência, ajudando o pessoal da resistência na missão deles de... Eles não sabem bem o que é ainda, mas envolve desligar, acabar com a automação marciana, né? Exato. Então ela se junta ali, ela e o Miles, eles estão meio que bancando os conciliadores, né? Porque eles toda hora ficam repetindo que, ó, estamos aqui para apaziguar as coisas, né? Não é que a gente concorda com um lado, com o outro, mas a gente quer que todo mundo saia vivo, né? A coisa ali começou meio agitada. Mas eu gostei do episódio, foi um episódio também que me prendeu bastante, né? Até tínhamos falado que os primeiros episódios estavam meio devagares, aquela coisa construindo a ideia. Agora sim a gente tá vendo o desenrolar da história. Então, mais um episódio com bastante ação ali, um pouco de tensão também. A questão ali do pessoal preocupado com a Titan, que tá longe e aí não tinha comunicação. Aí eles tentando ali negociar. Tem as cenas ali do governador também amarrado. Então, bastante coisa aconteceu nesse episódio e eu curti bastante. Aí, bom que já começou, a gente brinca, né, que tem o Vale Espaço, tem uma cena de espaço por episódio. Essa, logo no comecinho, pós-créditos, já mostrou lá a Titan. Falei, nossa, será que vai ter duas? Não, teve uma. Teve lá a Titan deslizando pelo espaço e foi isso. E teve, bom, andou um pouquinho a história do neto do Baldwin, o Alex, né, que tava lá no hospital, junto com eu não lembro o nome da personagem, que tá o interesse amoroso, meio triângulo amoroso, porque o amigo dele que ele gostava até agora tá lá na Terra pra treinar pra ir pra Lua, ou pra Marte, enfim. E aí rolou ali o beijo que a temporada inteira já veio mostrando que talvez fosse acontecer. Do outro lado do espectro, o Dev acabou levando uma surra do pessoal lá também da parte da resistência anti-automação, né? Terminei o episódio com ele todo ensanguentado lá, falando, agora sim, vamos fechar isso aqui, vamos tomar atitude. Né? E acho que esse deve ser o plot do próximo episódio, porque justamente termina ali com o Dev sinalizando que algo vai acontecer, né? Que ele vai fazer algo. E até o próximo episódio ele chama The Sirens of Titan. E dá a entender que realmente eles vão tomar alguma atitude, né? Não sei se a favor, se contra, mas com certeza dá pra esperar mais episódios de ação até o final da temporada, né? Sim, o The Sirens of Titan é um livro, na verdade, famoso de ficção científica, e tem dois, nesse contexto da série, tem dois significados, né? Tem Sirens, que é da sirene mesmo, de um alerta, e na verdade do livro também, né? E das sereias, né? O apelo, o chamado, né? Então a gente vai ver meio nessas duas coisas, em meio a isso tudo, Estados Unidos, lá o presidente deles, não vamos negociar com terroristas, a gente vai cortar completamente qualquer tipo de
suporte que a gente dá pra vocês, não vai chegar comida, não vai chegar água, não vai chegar nada. Pra espremer vocês até vocês toparem parar com isso. E também, em meio a essa confusão toda, a gente vê um pouquinho mais, não só da entrada de Star City no contexto, mas mais familiarização ainda com o lado russo da história. Tem a Irina, né? A Irina. russa. Ela ali já começando, bem aos pouquinhos, mas tentar tomar um controle da situação, mostrar que ela tem algum tipo de poder ali, né? Então conversou rapidinho com o Miles, já plantou uma dúvida ali nele, né? Foi ela que foi lá, gente, precisa ir no banheiro, né? Pra começar ela a liderar o vácuo que tá deixado justamente pelo governador dali, né? Então tá configurando um pouquinho como é que vai ser essa dinâmica aí dos próximos episódios até o final da temporada. E bom, já passamos a metade, né? São 10 geralmente? Geralmente são 10 episódios, esse já foi o 6º, então falta pouco. É. Temos aí mais 3, 4 episódios, é reta final. Exatamente o que eu ia falar. A reta final agora já tá. Vai ser não, né? Mas os finalmente, né? A solução o gancho pra próxima temporada, que nesse momento ainda segue confirmada, vai ser a solução dessa rebelião. Mas o que eu queria mesmo é que tivesse mais um time jump entre as temporadas e a próxima temporada fosse, ou pelo menos no nosso presente, que seria um jeito legal de amarrar a série inteira, ou então até mais pra frente ainda, né? E aí pegar esses personagens que hoje são os jovens pra eles serem os veteranos no fim de carreira e, sei lá, 2040, 2050, 2060, alguma coisa assim, pra ainda encerrar com essa pegada de ficção científica, mas não ser, entre aspas, só até Marte que anda a história, sabe? Dá pra explorar muito mais. De novo, a próxima temporada está confirmada, então acredito também que essa parte da automação deve ser um assunto, mas pode ser que sejamos surpreendidos mais uma vez. Teve um outro detalhe desse episódio que é muito pequeno, mas que me chamou bastante atenção. Como eles meio que recriaram aquele momento em que o George Bush ficou sabendo do atentado terrorista do 11 de setembro, né? Então, que ele tava numa escola e aí chega alguém no ouvido dele, ele fica sério, assim. Eles meio que fizeram isso, só que agora com o presidente sendo informado, do pessoal tomando o controle lá em Marte. Então, falei, é aquela cena. Mas achei um detalhe legal. Bem lembrado. E na realidade, não teve isso na série, né? Na ficção não teve isso, mas quando aconteceu mesmo com o Bush, ele ficou lá ainda uns 15, 20 minutos na escola. E tem uma cena famosa, que ele tá segurando um livro. Ele tá tão distraído com o que tá rolando, que tá de ponta cabeça o livro, ninguém avisou pra ele. Ele não percebeu. Ele tá lá segurando o livro e olhando pra criança e olhando pro livro assim, e você vê que a cabeça dele tá completamente em outro lugar, né? Mas pode crer, bem lembrado, a recriação dessa cena foi exatamente isso. Boa. Muito bem, então, reta final, vamos ver como é que esses próximos episódios se desenrolam. E também de Apple TV nessa semana tivemos o primeiro trailer completo da próxima temporada de Ted Lasso, que também ganhou uma data de estreia. A Apple veio aos pouquinhos nas últimas semanas, né? Teve um teaserzinho, uma foto, uma coisa assim. E Ted Lasso, 4ª temporada de volta em 5 de agosto. Dá até pra fazer contagem regressiva agora aí, pra gente poder ver essa estreia. Pois é, estamos pertinho agora, falta muito pouco pra estreia, depois de tanta especulação. Agora tivemos um trailer. Você assistiu o trailer, Marcos? Quebrei minha regra e assisti ao trailer. Pois é, eu tava curioso também, porque geralmente eu não gosto de ver trailers, mas tive que assistir e deu aquela saudadezinha já da série, né? Ver o Ted, ver outros personagens que nós conhecemos e ao mesmo tempo dá pra ver ali que a história realmente vai seguir aquele rumo que já havia sido divulgado, que agora, né, o time feminino, que o Ted vai ajudar a treinar, mas ainda assim teremos vários personagens conhecidos pra gente matar a saudade e também, quem sabe, né, se apaixonar por novos personagens, mas muito legal ver que a série tá voltando. Sim, e eu observava isso vendo Shrinking, né, que tem sei lá, um clima, um ar. Essas séries, as duas são do mesmo cara, então tem ali, não é por acaso, mas começa o trailer, já começa uma musiquinha, aquela voz leve, e um violão, e uma coisa assim, então na hora já te leva mesmo pra como era esse clima da temporada, das outras temporadas da série, e no próprio trailer também tem uma quebra de expectativa ali, com a hora que a mulherada entra no campo, e você vê que vai ter ainda uma atitude, então rolou, né? Mostrou todos os personagens clássicos que a gente tá acostumado, só o Jamie Tart, né, não vai voltar. Mas de resto, parece que a equipe inteira está lá, tirando, claro, né, os jogadores de futebol do time masculino, porque o foco vai ser feminino, mas de principais ali tá todo mundo mesmo. Bem legal. Sim, aparece o Roy Kent, a Keely, é só o Jamie Tart mesmo que tá ali dos principais de antes, né, está ausente aí desse trailer. Mas quem sabe, sei lá, ele aparece numa pontinha de convidado em algum episódio, né?
Tem essa possibilidade também. Tá. Aluga o cara por um dia ali pra fazer uma cena e beleza. Muito bem, vou começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. E eu comentei na semana passada que lá no Accidental Tech Podcast, o John Siracusa tinha falado que, você vê, por exemplo, né, o John Turnus, o cara, ele estudou, ele não fez pós, não sei, ele fez engenharia de produto, de hardware, enfim, na Universidade da Pensilvânia, e é um cara que, tendo isso no currículo, que não é uma Harvard, uma coisa assim, chegou aonde chegou. Né? E na semana passada no ATP, eles falaram, eles receberam uma tonelada de follow-ups de gente que foi incomodadíssima com esse argumento. Pô, como assim? Você esqueceu, por exemplo, que ela é uma Ivy League? Ela é grande, sim, ela é importante, sim, etc, etc. E a gente recebeu o mesmo follow-up. Um ouvinte anônimo falou o seguinte, sobre a universidade que o John Turnus estudou, a University of Pennsylvania pode não estar no mesmo ranking da Harvard, porque Harvard é número 3 nos Estados Unidos, a Pensilvânia é número 7, mas é uma das universidades Ivy League. Então, falar que a Universidade de Pensilvânia não é uma Harvard demonstra uma falta de conhecimento no assunto e pode parecer que a UPenn é uma faculdadezinha qualquer. Então, recebemos esse mesmo follow-up e está certo, porque a 7ª não é a 3ª, né? Mas eu entendo sim o que esse ouvinte anônimo quis dizer. Eu cacei em vários rankings aqui e você pega essas daí. E a Ivy League é o grupão, né, de faculdades principais. Então, tem a Brown, tem a Columbia, Cornell, Dartmouth, tem a Universidade de Pensilvânia, Harvard, Princeton, vou esquecer, Yale, enfim, né? Se não for, deve ter faltado uma. Mas o ponto é, as principais ali, e ela sim faz parte de uma delas. Eu cacei trocentos rankings de universidade dos Estados Unidos, tem os rankings mundiais também. A da Pensilvânia tá sempre lá pra cima, mas acaba... Em engenharia, acho que ela é 21ª, mas acho que Harvard também é. O ponto é, ela faz parte, né, do sangue, se você pegar todas, ela é uma das principais. Mas enfim, obrigado, ouvinte anônimo, por ter mandado isso. Eu acho que tem um pouquinho das duas coisas. Não tá em primeiro, segundo, terceiro, mas é sim uma Ivy League e é sim importante. O ponto do Siracusa no episódio foi que ele não é desses caras que, apesar de ter feito uma faculdade técnica, passou depois, fez MBA, coisa de liderança, etc. Ele se formou, graduou, não na primeira dos Estados Unidos, e ainda assim chegou ao cargo de CEO da Apple. Acho que esse foi mais o ponto dele. E que eu tinha achado interessante e sigo achando que é um bom ponto, sim. Sim, com certeza. Inclusive, eu vi o pessoal, né, fazendo piada, brincadeirinha, a galera postando o LinkedIn do John Turnus, que assim, é um perfil super desatualizado, não tem nem foto, e a galera, tá vendo? Olha o perfil do próximo CEO da Apple aí, né? Fica aí a reflexão. Exato. E seguindo com os follow-ups sobre as cores dos próximos iPhones que o Felipe trouxe, ele falou que o podcast Upgrade da Relay FM comentou sobre a cor do novo iPhone e eles falaram, é o mesmo cara que vazou no ano passado. Ele falou que nesse momento eu me transformei no meme do DiCaprio, apontando porque o same guy é o Felipe. Abraço pro Carlos. Eu vi esse trecho, realmente eles falando ali dos rumores da cor. Aí eles falam, é o cara que vazou a cor ano passado. É sempre divertido quando eu tô assistindo algum vídeo, algum podcast despretensiosamente, alguém comenta minhas matérias, eu, é eu, olha eu ali. Eu fico igual o meme também. Mas eu fiquei incomodado, Felipe, porque eu também escutei no Upgrade. Eles não falaram que foi o Felipe, was the same guy. Pô, dá os créditos, né? Felipe, eles já falaram de você, né? Sempre, Felipe Esposito, sempre assim, né? Não, imagina, mas eu já tô acostumado também, é tanta gente que, né, replica a notícia e tudo, eventualmente alguém esquece de citar o nome, mas tá tudo certo. Pois é, né? E vamos lá trazer aqui o que pintou de assuntos principais nessa última semana. E teve isso foi uma polêmica bem grande e eu tinha visto como uma boa notícia, mas eu entendo porque as pessoas gostaram. Que é a Apple, a partir do iOS 26.5, mas é engraçado porque ela vai lançar isso no 26.5, mas vai valer a partir do 26.4 e do iPadOS, macOS. Na App Store, vai dar para você assinar por um ano um aplicativo com uma oferta com desconto, geralmente, só que o pagamento vai ser mensal. Então, ao invés de... Tem dois jeitos de assinar. Ou você assina o mensal hoje em dia, ou você assina o anual, que geralmente tem um desconto. E aí você paga de uma vez só, R$300, pá! Vai dar para o desenvolvedor oferecer, se ele quiser, a opção de dividir esse pagamento anual com desconto em meses também, que é uma coisa que eu sei que a Adobe, por exemplo, ela é muito criticada por fazer, porque ela não deixa muito claro que é isso que vai acontecer. Esse é o principal problema do que a Adobe faz. Custa R$200 por mês, mas você pode também, se você assinar aqui, anual, R$80 por mês e beleza. A hora que você vai cancelar, você precisa pagar todo o resto e isso... Por não ficar muito clara a regra do jogo, incomoda bastante. No anúncio, a Apple mostrou como é que vai ser o fluxo de assinatura e o fluxo do acompanhamento dessa assinatura pendente ainda até você pagar tudo. Então, na assinatura vai ter uma tela. Escuta, presta atenção.
você vai assinar, vai ter que pagar tudo de qualquer forma. Se você cancelar a assinatura, você aí vai seguir ainda, não vai renovar, mas você segue pagando. Aí se o cartão de crédito não puder ser cobrado, aí a gente vai cancelar mesmo o seu acesso a isso. E na tela de assinaturas ainda vai ter um jeito de você ver o quanto você já pagou, o quanto ainda falta. Eles vão tentar deixar isso o mais transparente possível. Ainda assim, eu vi muitas críticas e o pessoal dizendo, a Apple está cedendo ao modo Adobe de engambelar as pessoas e elas acharem que estão pagando a menos quando não estão e elas têm que pagar mais. Eu não vi por aí, mas pode ter sido a minha interpretação. O que você achou, Felipe? Eu também não enxerguei desse lado. Eu entendo que esse tipo de notícia repercute negativamente, porque a gente sabe que as pessoas estão cansadas de assinatura. E qualquer coisa que tenha a palavra assinatura na headline, o pessoal fala, assinatura, buh. Então eu entendo, a galera já nem lê a matéria e já comenta. Pelo que eu vi ali, o anúncio da Apple, os screenshots, me parece que é algo bem explicado, tem uma tela deixando claro que é uma assinatura, que é recorrente, que se você cancelar antes você vai continuar pagando, que existe até, acho que a possibilidade de... Que a ideia é essa, a App Store já deixa, como o Marcos falou, você assinar por mês e assinar por ano. A ideia é você ter como assinar por ano, só que pagando parcelado e, de certa forma, até ali para o desenvolvedor poder oferecer um desconto que, de novo, é o que a Adobe faz, mas o problema da Adobe é que ela faz de um jeito bem sacana. Ela não te explica direito o que está acontecendo, ela bota o preço mensal bem grandão, aí você às vezes nem sabe que é um mensal, mas com asterisco, que daí você tem que pagar a cobrança anual, não explica ali de um jeito claro que se você cancela antes, você vai ter que pagar uma multa, vai ter que pagar o restante. Então, a Adobe faz isso de um jeito muito sacana. E a Adobe também nunca avisa quando tá para renovar. Assim, você cancela um dia antes, tem multa, aí você passa o dia, daí você já pagou de novo. Para você conseguir cancelar a Adobe, você tem que fazer ali um código Konami, tem que se programar, colocar no seu calendário, que é um surto. E uma coisa importante no caso da Adobe, ela foi processada e perdeu o processo, foi condenada e é verdade. Chegou uma liminar para ela mudar a forma como ela lida com a assinatura, justamente por isso, porque a justiça decidiu que o que ela estava fazendo era exageradamente sacana com essa parte, não estava em conformidade com... É uma lei da Califórnia, mas é com lei de confiança em compras online, uma coisa assim o nome da lei. Então ela foi condenada, foi encontrada culpada por ter feito isso. Então não é só o que a gente acha. Exatamente. Então é isso. A Adobe é conhecida por assinaturas hostis, mas esse da App Store especificamente me parece, pelo menos com base nos screenshots que a Apple mostrou, no que ela divulgou até agora para os desenvolvedores, parece que vai ser uma coisa bem explicada assim para o usuário entender que pode ser que ele pague um pouquinho mais barato, mas que ele está se comprometendo em fazer uma coisa que vai valer durante um ano. Tem lá um contadorzinho que vai mostrar quantas mensalidades já foram pagas, quantas ainda falta. E se a pessoa quiser cancelar antes, né, ela vai ter que pagar tudo, mas ela consegue já cancelar ali com muita antecedência para evitar a renovação automática. Então, não me parece um problema, pelo contrário, acho até legal que eles ofereçam a opção, porque, de novo, tem desenvolvedor que vai oferecer um descontinho se você escolher já pagar ali tudo de uma vez, por exemplo. Então, acho bacana ter a opção. E agora, claro, daí vai depender de como que os desenvolvedores vão usar isso, mas vendo ali em cima do que a Apple explicou, me parece parece uma novidade razoável. É que a gente sabe o que tende a acontecer em situações assim, que é o mesmo modelo de, sei lá, carteirinha de estudante. Hoje em dia o ingresso é precificado em cima do fato de todo mundo, entre aspas, ter, entre aspas, carteirinha de estudante. Então, o que antes tinha um desconto, agora não tem desconto. É o preço normal e azar de quem não tem a carteirinha de um jeito ou de outro acaba pagando tudo. Eu consigo entender que talvez aconteça isso, porque se você está oferecendo um jeito mais flexível, que vai mais gente poder assinar o anual pagando mensal, vai subir o preço do mensal, vai subir o preço do anual, e o anual dividido em 12 vezes vai ser o novo mensal. Eu consigo entender que essa média dos preços, no fim das contas, vai acabar subindo, né? Porque é assim que o mundo funciona, não vai ser sempre do jeito mais otimista possível. Mas se ajudar mais gente a poder pagar a assinatura anual para ter acesso a uma que vai usar de verdade, ok, beleza. Esse vai virar meio o padrão, eu acho, de App Store, porque acaba sendo bom para todo mundo, asterisco, né? Para o dev, que tem uma previsibilidade maior de faturamento, para quem usa de fato o aplicativo e vai ter assinatura anual que vai ser um pouco mais barata do que a mensal, fica bacana também. O problema é que o piso de uma assinatura vai acabar subindo mesmo. Se daqui a 1 ano, 2,
vai ser isso, né? Mas eu não vi com esses olhos tão ruins que o pessoal viu, não. Agora, o que deu pra ver com olhos bem ruins, pra todo mundo, foi o fato da Apple ter descontinuado o Mac Mini de base. Agora, lá nos Estados Unidos, ele começa com 512 GB de espaço, começando a $800. É a primeira vez, eu acho que desde que saiu o Mac Mini em 2001, acho, não, 2001, 2007, foi junto tudo, não. Acho que foi 2005, 2006... Ok. 2000 e alguma coisa. Exato, né? Foi a primeira vez que agora $700 é por onde ele começa, e isso é um dos resultados da Apple não ter memória, de não ter estoque, porque ela até falou sobre isso no anúncio do relatório fiscal de resultados, a gente vai comentar sobre isso, mas eu queria trazer esse específico porque é bastante relevante, né? É um jeito que foi no dia seguinte do anúncio e o Tim Cook tinha falado, a gente tem aqui várias opções que a gente pode ativar para tentar contornar um pouquinho e lidar com isso. No dia seguinte, pá! Já não tinha, esse é o problema, né? Ela confirmou que não tem mais, porque estava sem estoque, né? Então agora o Mac Mini lá começa em $800 e com 512 GB de espaço. Exatamente. Então agora comprar um Mac Mini ficou um pouco mais caro. A gente já imaginava que algo ia acontecer, porque realmente antes mesmo do Tim Cook confirmar ali na reunião de anúncio de resultado fiscal, a gente já estava vendo a disparada de disponibilidade do Mac Mini e do Mac Studio. Né? Alguns modelos com previsão de entrega para meses a partir do momento da compra. E o modelo de entrada já estava praticamente sold out. Realmente o pessoal lá nos Estados Unidos mesmo já não conseguia mais encontrar em lugar nenhum. Estava esgotado, não tinha previsão de entrega. E a solução da Apple foi descontinuar esse modelo muito provavelmente porque eles fizeram as contas, olharam o estoque deles e falaram, pô, a gente não vai conseguir mais vender esse negócio. Então, corta e vende o que a gente ainda tem. É até curioso, porque quando saiu aquela notícia de um analista falando que as vendas do MacBook Neo estavam acima do esperado, que talvez a Apple não ia conseguir atender a demanda, uma das soluções que ele propôs até era, descontinua o modelo base e vende um modelo mais caro para dar uma segurada na demanda. Eu ainda pensei, a Apple não ia fazer isso, né? Agora a gente sabe que essa é uma das opções que a Apple tem ali para contornar a situação. Então, né, nunca se sabe, para tudo ter uma primeira vez. Mas agora tá aí. Ela não aumentou, isso para deixar claro, ela não aumentou o preço do modelo de 512, né? Então, assim, só que, claro, ficou mais caro comprar um Mac Mini, porque antes você tinha um modelo de 599 e agora para comprar é a partir de 799. Mas esse já era o preço do modelo de 512 GB. Agora, já juntando uma coisa na outra, teve a reunião lá de divulgação de resultado fiscal e, como o Marcos bem falou, o Tim Cook chegou a comentar que, de fato, a Apple tá com uma dificuldade para atender a demanda tanto do Mac Mini e do Mac Studio. Tim Cook até meio que confirmou ali, são plataformas incríveis para IA, para ferramentas de agentes de IA, e o pessoal tá procurando muito, e a gente está vendo uma demanda mais alta do que o esperado. E ele comentou que realmente deve levar não semanas, mas muitos meses para a Apple conseguir de volta ali alinhar a questão de fornecimento, demanda. Então, é bem provável que esse tipo de situação aconteça com ainda mais Macs. A gente antes tinha visto acontecer com o Mac Studio, mas do contrário, né? Ela estava tirando as opções do topo porque ela não tinha mais RAM para lançar os Macs lá com 512 GB de RAM, aquelas configurações absurdas. Só que agora tá chegando nos modelos base. Eu até vi os famosos chatos do Threads. Eu vi um cara comentando, mas a Apple é doida, né? A Apple tinha um Mac baratíssimo e agora ela é malvada, tá tirando a opção barata. A Apple não ia parar de vender o negócio se eles realmente não tivessem conseguido entregar esse negócio, que é o que aconteceu aqui, né? Não é, o Tim Cook tá sendo malvado e quer cobrar mais caro no Mac Mini. Não, é demanda, eles não têm mais peças. E assim, não é nem que eu acho que a Apple não tenha mais armazenamento de 256 GB. Ela com certeza tem uma pilha de SSD de 256 GB lá. Mas se ela olha para todos os produtos que ela tem, ela vai dar prioridade para, por exemplo, o MacBook Neo, que agora eu acho que para a Apple é muito mais interessante redirecionar componente para o MacBook Neo, que é um produto que está fazendo muito sucesso, está chamando muita atenção, do que para o Mac Mini. Então ela tem que fazer essas escolhas de prioridade. Ela olhou para o Mac e falou, não, corta esse Mac Mini de 256, vamos priorizar as peças para outros produtos que saem mais, tem mais demanda. Então acho que deve ter rolado ali um pouco disso. Mas, de novo, comprar um Mac Mini ficou bem mais caro e tá bem difícil, na verdade, de achar estoque até desses modelos que sobraram à venda, porque você vai entrar no site da Apple,
A entrega é questão de meses, você vai procurar em revendas, também já tá tudo esgotado, tá... É uma situação complicada e que não deve ser resolvida tão cedo, né, Marcos? E aqui no Brasil, ele agora, esse básico de 512 GB, ele custa R$ 9.900 e o prazo de entrega é de 5 a 6 semanas. Isso com o chip M4. Se você tenta ir para o M4 Pro, aí é difícil você achar uma opção que não seja com entrega de 12 a 14 semanas, o que é inimaginável, né? A WWDC vai ser notícia velha, a hora que a pessoa receber esse Mac, sendo que ela comprou hoje, por exemplo, né? Lá nos Estados Unidos, e também o próprio MacBook Neo, entrega de 12 a 3 semanas. Então, se você comprar agora, você recebe no fim de maio, né? Então, também tá. E ele parte de 256, né? Que é o que você comentou, que ele tá com muita memória para isso. E também tem o de 512, deixa eu ver, de 512 também é de 12 a 3 semanas. E eu ainda tenho a desconfiança de que a Apple tá dando essa limitada também para ela poder ter memória para os próximos produtos que ela vai lançar, para não ser aquele negócio de, tá aqui lançado, mas já 3 no estoque, quem quiser comprar agora vai ser só em outubro. Então acho que ela também vai começar a fazer um pouquinho guardar um pouquinho disso para os próximos produtos, mas aí sou eu só especulando, né? Mas fato é que na divulgação foi uma das poucas vezes que você vê alguém perguntar alguma coisa e a Apple responder, para não deixar dúvidas de que a situação tá sim complicada e eles estabelecerem a expectativa. Gente, isso vai durar meses. E durar meses significa, não sei nem se significa necessariamente que não vai ter produto novo, mas que se tiver produto novo, mesmo assim vai continuar com estoque limitado. Lançar ou não lançar o produto é meio irrelevante nessa hora, porque o problema tá o que põe dentro, que daria para colocar dentro do novo ou do velho, mas eles dizerem, né, tá ruim, vai levar meses para melhorar, é bem raro, eu acho. Acho que a última vez que a Apple realmente veio a público e falou, olha, tem um produto que tá difícil de fabricar, tá vendendo muito, a demanda tá alta, tá faltando peça, foi o iPhone 14 Pro, que também, numa divulgação de resultados fiscais, chegou e falou, a demanda do iPhone 14 Pro tá muito alta e deve levar aí algumas semanas pra gente, né, voltar ali ao nível normal de conseguir atender a demanda. A Apple não costuma comentar esse tipo de coisa, então quando eles falam é que realmente a situação talvez saiu um pouco do controle ali e vai demorar mesmo para eles colocarem as coisas no lugar. Para Apple tem os dois lados, né? É bom porque significa que ela tá vendendo muito Mac, o pessoal realmente está procurando bastante os Macs agora, principalmente com o MacBook Neo, a galera da IA querendo Mac Mini, Mac Studio, para eles é ótimo, mas ao mesmo tempo, pô, é chato, né? Você ter ali, às vezes o cliente quer comprar seu primeiro Mac, chega e descobre que não dá para comprar, né? O modelo que ele queria. Então também pode ser um potencial cliente perdido. Então, óbvio que a Apple vai querer solucionar isso quanto antes, mas eu também acho que, assim, a gente pode ficar atento porque tem chances desse problema esbarrar em outros produtos conforme o tempo, porque a crise da RAM segue, SSD também é um negócio que está ficando mais caro, então pode ser que a gente esbarre em mais produtos faltando, a Apple tendo que subir preços para conseguir deixar o produto à venda, agora está chegando iPhone novo, então mais do que nunca, acho que se tem um momento para a Apple aumentar o preço do iPhone novamente é esse ano, né? Com RAM faltando, SSD faltando. Então é bom a gente ficar atento porque... Mas isso é um chute meu, não temos nada oficial, mas me parece bem provável de vermos aumentos de preços por toda a linha no decorrer desse ano. Eu tô tentando achar que eu não consegui, uma vez que, recente, faz uns 3, 4 anos, recente, né? Mas que a Apple publicou uma revisão do quanto eles tinham falado que iam vender acho que era de iPhone, por conta da falta de chip que tinha dado no pós-pandemia, que faltou para carro, que durou também mais de um ano, e a Apple tinha previsto uma coisa, aconteceu isso entre um relatório e outro, e a Apple falou, vai vender menos. Então estamos aqui deixando avisado, etc, porque para investidor isso é uma coisa que importa muito, né? E como o investidor gosta de previsibilidade, a Apple dizer, vai ficar sem por meses, não é tão ruim quanto ela falar, gente, não esperávamos, estamos sem. Porque aí mostra que mesmo assim isso tá no radar, isso reflete no quanto ela disse que vai faturar. Ela já tinha comentado, a gente vai falar agora sobre o relatório fiscal, mas ela tinha comentado já que a falta de memória no mercado estava refletida no que ela tinha dado de guidance, que eles dão de nome, né, de previsão para o quanto ele ia faturar nesse trimestre. Ela faturou $1 bilhão a mais do que ela tinha visto ali, que seria o teto do guidance, a gente já comenta por quê. Mas ela tinha publicado essa carta, não sei se foi, acho que foi entre 19 e 20, uma coisa assim. Foi quando rolou essa crise dos chips aí, que ficou faltando no mercado. Então, de tempos em tempos isso acaba acontecendo, ela vai aprendendo o melhor jeito de contar essa história para os acionistas sem que o povo se desespere e as ações caiam. Exatamente. Bom, vamos lá. Teve, na semana passada,
a divulgação do relatório fiscal dela. Ela tinha deixado agendado para o dia 30 de abril. Ela divulga, depois de uma meia hora que fecha o mercado, ela publica um PDF com os números, e aí depois de meia hora disso, ela faz a chamada telefônica, que geralmente é o Tim Cook e o cara que lida com a grana, que agora é o Kevin Parekh. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site e promoções do site, como, por exemplo, a promoção de Dia das Mães que está rolando por lá, que você compra uma unidade dos fones de ouvido earbuds pequenininhos, sem fio, e recebe 2. Aí se você colocar o cupom GHZ, você, além disso, ainda recebe 5% de desconto cumulativo, e eles têm produtos e acessórios para você usar, independente de qual que é o seu telefone, então capinha, película. Tem cabo de tudo quanto é jeito, adaptador também para você transformar o USB-A no USB-C, o Lightning, cabo com mais de uma pontinha para você poder tirar o máximo proveito disso. Fone de ouvido, falei desses earbuds pequenininhos, mas tem também fone com fio, fone Bluetooth que liga um fio no outro, headphone grandão mesmo, né, para você usar. A pessoa usa mais em casa esse. Acessório tem para notebook, para corrida, adaptador tem um monte desses, adaptador de várias entradas também. Eles têm a canetinha para você usar, né, no iPad, no iPhone, coisa assim, braçadeira para correr, por exemplo. Tem carteira, tem mala de viagem, tem mochila. Vai lá em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ e garante 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Vamos lá, a Apple na semana passada divulgou o relatório fiscal e disse que faturou 111 bilhões de dólares. Isso foi um aumento de 17% em relação ao faturamento desse mesmo trimestre no ano passado. E ela detalhou, né? Ela lucrou 29 bilhões de dólares, foi um aumento de 19% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O iPhone faturou 56 bilhões, aumentou 22%. O iPad faturou 6,9 bilhões, isso foi um aumento de 8%. Mac faturou 8,4 bilhões, aumento de 6%. Asterisco nisso, que eu acho que é o resultado mais importante de toda essa divulgação. Serviços. Aumentou 30 bilhões, foi um aumento de 16%, foi o maior aumento desde 2023 que ela teve trimestre após trimestre em serviços. Vestíveis, 7,9 bilhões, aumentou 5% no faturamento. Então, foi uma das raras vezes em que todas as categorias ela viu um aumento de faturamento e ela tinha previsto, tinha falado para o mercado no trimestre passado que ela esperava que o faturamento aumentasse de 13% a 16% ano sobre ano. Aumentou 17%. Isso geralmente o mercado vê como uma má notícia, porque mostra que a empresa está com menos controle do que ela queria. Mas sempre tem uma má notícia que seja para cima e não para baixo, né? Em reação a esse, a gente vai comentar sobre as categorias e até o que eles detalharam depois na ligação, mas em geral, em reação a isso, depois que a Apple divulgou, tem aquelas trocas que acontecem pós-pregão e pré-pregão também, aumentou, primeiro, de início as ações caíram, que o mercado se desespera, depois entende e depois aumentou, subiu uns 5%, depois baixou para uns 3%, e na sexta-feira, né, nas trocas que rolaram no pós-pregão, ela passou o dia inteiro operando uns 4,5%, 5% de alta e finalizou com 3 e pouquinho aí de alta. Tá nos $280, que era o que muitos bancos estavam falando há uns meses, né? Que era o prazo aí, o alvo que eles estavam prevendo para os próximos meses mesmo, né? Então, tudo aparentemente muito bem planejado, o Tim Cook fazendo aí o trabalho que ele consegue fazer para entregar a Apple o mais arrumadinha possível para o John Turnus, né? Tá a caminho de entregar a Apple para o John Turnus com a maior avaliação que a Apple já teve na história. Eu acho que foi 288 dólares por ação, isso em dezembro, então tá chegando, falta 8 dólares para ela valorizar para chegar perto disso de novo. E, bom, vamos lá para categorias. Mas, Felipe, como é que você entendeu, leu, reagiu? Como é que foi a sua análise desse relatório fiscal? A minha visão é que realmente a Apple, né, a Apple do Tim Cook vai ser entregue com ótimos resultados. E tá aí pra gente ver, como você bem notou, as ações em alta, com uma boa alta. Todas as categorias também cresceram, o que me chamou bastante atenção. Porque sempre tem uma categoria que fica mais para baixo, sempre tem um patinho feio ali, às vezes é a parte de iPad, às vezes a parte de acessórios, principalmente quando tem uma janela de falta de lançamento agora mesmo. Faz tempo que a gente não tem lançamento de acessório, de Apple Watch, de AirPods, e mesmo assim teve ali os AirPods Max, mas eu duvido que seja um grande mousse ali dentro dessa receita da Apple. Mas, mesmo assim, a categoria cresceu 5%, a iPad cresceu também 8%, Mac cresceu 6%, que era esperado porque a Apple fez ali o lançamento do MacBook Neo, teve o iPhone 17e, então
tivemos aí alguns lançamentos recentes que eu acho que também acabam ajudando a levar esses números um pouco para cima. Então, as vendas da Apple estão boas, tá até, né, não estão conseguindo atender a demanda, ações em alta. Mais uma vez, o Tim Cook, como você também bem notou, entregando aí bons números para a próxima direção, que vai ser do John Ternus. Então, em geral, a Apple vai muito, muito bem. E o que eu falei do Mac, né, falei algumas vezes aqui, que eu acho que é o mais interessante, é porque, junto desse papo da falta de componentes, etc., por que está esgotado? Por 2 motivos. Primeiro, a Apple disse que o MacBook Neo é um sucesso maior do que a gente esperava, e eu ainda acho que eles estão dourando essa pílula, que na verdade ele está vendendo mais do que a Apple conseguiria fazer, porque era o quanto de chips ela tinha disponíveis, e é a vida, né? Isso é uma coisa. E a segunda coisa foi, especialmente nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo, onde o Mac Mini acaba sendo mais barato de verdade, aqui eu sei que ele acaba sendo caro de qualquer jeito, esse negócio dos assistentes de IA que as pessoas esgotou nos Estados Unidos, porque lá o povo que é mais ligado em IA tá comprando um Mac Mini, 10 Mac Minis, e fazendo ser a central de um assistente de IA com computador dedicado para ele. E parece uma ideia alienígena uma coisa dessa pra gente, mas tá rolando de verdade. Por lá que a pessoa compra, configura um Mac Mini, instala um OpenClaw, o Personal Computer lá da Perplexity, cada um tem o seu agora que oferece isso, dá para ele acesso, idealmente, a todas as contas da pessoa, mas tem que ser meio maluco para fazer isso, porque vai que dá um problema, né? Teve lá a executiva do Facebook, de alinhamento do Facebook, que viu os e-mails dela serem deletados por causa disso. Mas dá acesso para esse agente para as coisas, e é conversa pelo WhatsApp, pelo Telegram com a gente. Fala, escuta, preciso que você pegue isso aqui, analisa para mim, blá, blá, blá. E ele vai lá, deixa um computador para ele correr, fazer isso, porque aí ele roda local, também apoiado um pouquinho em nuvem. E isso fez esgotar nos Estados Unidos o Mac Mini, junto dessa falta de componente que a Apple não tem como lançar mais computador, né? E isso, a minha impressão, foi o que salvou foi por isso que a Apple falou, foi imprevisto, foi por isso que ela faturou mais do que ela achava que ia faturar, porque ela previu isso há 3 meses. Não existia basicamente essa categoria, o OpenClaw explodiu mais ou menos naquela época, e os concorrentes todos lançaram coisa mais recente em relação a isso, a OpenAI está lançando dela, a Anthropic está lançando dela, todo mundo está fazendo um negócio desse, né? E com esse aumento da venda de Macs, a ponto de esgotar, foi o que empurrou para cima esse faturamento aí geral da Apple. Então acho que imprevisto de Macs, um boom de imprevisto de Macs, gera 1% a mais do que a Apple esperaria, né? E também foi o que eu acho que fez, assim, ajudar os Macs a terem também um resultado bastante positivo. Eles tiveram esse 6% de aumento em relação ao esse mesmo trimestre anterior. Se não fosse isso, tudo bem que o Mac Mini, o MacBook Neo, Jesus, deu uma boa ajudada. Mas talvez esse teria sido o patinho feio da divulgação do relatório desse ano, e esse teria sido a categoria de retração versus as outras todas que cresceram, né? Porque no trimestre passado, não do ano anterior, mas no passado mesmo, o que tinha caído? Acessórios tinha tido 2% de retração, e justamente Mac tinha tido 7% de retração, significativo, né? O resto todo tinha subido, mas acho que isso foi o que salvou um pouco o mercado de... Salvou não, né? Eles vão muito bem, obrigado, mas vocês entenderam o que eu quero dizer aqui, né? Que ajudou o Mac a ter um desempenho mais bacana do que ele teria tido se não fosse esse boom todo. E o Tim Cook, ele comentou durante a ligação, aquilo que ele tinha até postado uma vez, que esse é o melhor momento da história do Mac, o maior número de novos usuários chegando. Ele deu créditos ao MacBook Neo, que boa parte dessa galera que está vindo pela primeira vez está vindo por causa do Neo. Mas é também, como você bem notou, Marcos, eu acho que não tinha como a Apple prever tanto essa demanda da galera buscando Mac Mini para rodar IA, porque explodiu muito recente, né? Foi realmente de 2, 3 meses para cá, então talvez a Apple até conseguia prever que ia faltar componente, que ia faltar RAM, mas aí juntou 2 problemas, né? A falta de RAM vindo com uma crescente, uma demanda que explodiu assim do mais nada da galera querendo comprar Mac Mini, Mac Studio para rodar IA local. E aí, claro, resultou nessa demanda, mas é isso, a Apple tá muito bem, tá vendendo muito Mac. Uma coisa que eles realmente daí também falaram foi de iPhone. O Tim Cook falou que a demanda do iPhone 17 tá, né, níveis astronômicos, que a galera tá comprando muito iPhone 17, que o pessoal tá adorando a linha nova. Falou que é acho que é a família de iPhones mais popular da história, segundo o que foi falado ali durante, né, não só na reunião, mas também tiveram algumas entrevistas. Acho que o Kevin Parek falou para o Financial Times isso, que era a família mais popular da história. Então dá pra ver que o iPhone 17 também tá indo bem, porque o iPhone a gente vem acompanhando, né? Já fazia um tempo que, assim, óbvio que a Apple nunca tá, né, à beira da falência, longe disso.
Mas o iPhone tava ali num momento de um pouco de estagnação, não tava empolgando tanto assim. Agora a linha 17, cada resultado que vem, parece que realmente a coisa tá indo bem. O pessoal tá também com uma demanda grande, tá procurando iPhone 17. A gente sabe, né? Teve o modelo base tá chamando mais atenção do que nunca, os modelos Pro também mudaram significativamente, do 16 para o 17, então tinha uma demanda ali reprimida que agora tá correndo atrás do 17. E a Apple fez questão também de falar que as vendas de iPhone 17 estão muito bem. Outra coisa que me chamou um pouquinho a atenção nessa divulgação de resultados foi que o John Ternus apareceu ali por um breve momento para dar um oi pessoal, né? Então ele não ficou durante toda a ligação, mas o Tim Cook introduziu ele, teve aqui todo aquele discurso que o Tim Cook confia no John Ternus, aí o John Ternus falou ali por uns minutinhos com os investidores, já também sinalizando essa transição, né? Que eu ficava perguntando, será que o Tim Cook vai ser só o Tim Cook? Será que vai ter John Ternus? E realmente eles colocaram o John Ternus para falar ali com os investidores por um momentinho, então achei também isso bem legal e me faz pensar que WWDC chegando, um evento, acredito que também veremos muito John Ternus nesse próximo evento já também como uma sinalização de transição de poderes. Tinha, né, nos mercados de aposta, tinha se o John Ternus ia ou não participar dessa chamada. Ele participou, foi só no comecinho mesmo. Foi a primeira participação pública dele em uma coisa da Apple depois do anúncio da troca de CEO. Isso tinha rolado na semana retrasada, aí na passada ele estava guardado até a semana passada, quando teve isso, e ele falou bem rapidinho, e assim, pra quem escuta aqui a fonte, a gente fala assim, cria pra gente um roteiro do que o John Ternus vai dizer na primeira... Assim, vocês teriam tirado de letra. Foi exata, obrigado para os nossos acionistas, estamos com muitos produtos bacanas pela frente, estou muito empolgado, muito honrado de estar aqui, vai ser mó legal, tá? De volta para você, Tim. Então foi exatamente isso o que ele falou, mas sim, ele participou, ele apareceu. E deixa eu, assim, eu descobri uma coisa, Felipe, na semana passada, que mudou o jeito que eu vou fazer esse tipo de cobertura a partir de agora. Porque como é que eu vinha fazendo pra divulgação do relatório fiscal, principalmente? Tem a chamada telefônica lá, né? Eu ia escutando e conforme as coisas iam acontecendo, já ia começando a escrever pro 95 Mac, uma matéria ou outra, e beleza. A hora que eu gravava isso, deixava aqui no Voice Memos do iPhone, gravando, pra eu poder pegar esse áudio depois, passar pro Mac, usar o Mac Whisper e transcrever, usando o Parrot, que é o modelo da NVIDIA que transcreve, assim, 1 hora de gravação, ele vai em 8 segundos, ele transcreve. É bruxaria esse negócio. Aí, com base nisso, eu tinha os dados todos ali à mão, pra poder pegar um número, uma coisa assim. O cara falou isso aqui, né? Botar o pedaço inteiro do que ele falou, sempre funcionou super bem. Nessa última vez, eu estava com Voice Memos, transcrevendo, bonitinho. Aí eu expandi a interface da gravação e percebi que ele estava em tempo real transcrevendo já o que estava sendo dito. E, cara, perto de... Assim, não é perfeito, mas para fazer esse tipo de coisa, perto de perfeito. Então, enquanto a pessoa tá falando, ele já vai mostrando o texto, a legenda ali em tempo real. Aí isso, se você quiser, você pega, armazena, né, fica salvo junto ali. Então, com base nisso, eu consegui fazer uma cobertura muito mais completa do que estava acontecendo ali em tempo real, porque dava pra ver exatamente o que a pessoa... Porque a pessoa fala, você escreve rapidinho, mas você perde ou não, esse foi ok. Deu para colocar na matéria, durante a ligação ainda, a transcrição completa do que o John Ternus tinha falado, botei nessa matéria do 95 Mac. E, então, para quem estuda, por exemplo, leva, sei lá, na aula, para gravar uma aula, uma coisa assim, já dá para ter a transcrição em tempo real se você tiver um modelo que tem Apple Intelligence, porque depende disso. Mas olha, isso aqui vai mudar muito como eu cubro WWDC, lançamento de iPhone, essas próprias divulgações, né, que você precisa do dado confiável e rápido. Agora vai estar ali à mão. E além disso, dá para você enquanto você navega pela transcrição, você toca ali na transcrição e dá o play. Ele dá o play naquele momento da transcrição, pra você ficar caçando ali na timeline, pra frente e pra trás. E o contrário também. Tá na timeline, dá o play, aí a transcrição vai pro pedaço ali que você tá tocando e mostra tipo no esquema meu karaokê. Vai iluminando o que está sendo dito. Olha, mágico. Achei muito legal. Já é uma das coisas que tá assim, um pouquinho estaria além do que eu acho que a Apple conseguiria entregar, não. Entregou bem. Funcionou super bacana isso aí. Então, tenho certeza que, dependendo do fluxo de cada um, transcrição pode entrar bem. Olha, muito legal isso. Surpreso, sim, porque eu sei que tem, né, o recurso ali de transcrição, mas eu não sabia que funcionava em tempo real. Exato. Eu achava que ele gravava tudo primeiro e depois você conseguia ver a transcrição, mas é muito legal ver que ele já faz em tempo real, justamente porque você tá ali no evento, precisa pegar a fala, como você bem citou o exemplo, então
funciona super bem. Achei bacana, vou testar na próxima. Então, e o que me surpreendeu foi gente com um sotaque muito pesado. Então, durante a divulgação, geralmente tem lá o Tim Cook falando, o Kevin Parekh falando, eles têm lá um... Eu acho muito engraçado isso, né? Como é que é o processo de planejar um negócio desse? Você bota um bando de gente pra fazer um roteiro pro cara falar, aí você para o mundo inteiro pro cara ler um pedaço de papel ou uma tela de iPad, o que está escrito pra ele. Então, solta o texto, cada um... Mas, enfim, tem todo esse ritual, e aí depois, no finalzinho, na última hora não, dura uma hora, na última meia hora, tem perguntas e respostas. Os analistas dos bancos grandes fazem, escuta, eu vi aqui que você falou sobre a previsão do EPS do próximo, vai ser 2.1, você pode falar um pouquinho mais de detalhe? É bem técnico. E o pessoal que faz essas perguntas, às vezes, sei lá, é um sotaque em inglês com um indiano muito forte, ou com... Assim, o indiano geralmente tende a ser o mais desafiador, né? Cara, a transcrição dá perfeita. Eu achava que ele ia dar umas tropeçadas nessa hora, porque tá acostumado a treinar com o inglês da Califórnia. Olha, impressionante. Pra quem tem algum... Sim, quem acha que vai ter um caso de uso, testa. Transcreve, sei lá, bota uma coisa na TV e transcreve. Grava pra vocês verem a transcrição, como funciona bacana. Me deixou bem... Assim, tinha coisa pra poder postar, tinha que revisar, tinha hora que ele achava que ele tinha dito uma coisa ou outra, mas pra fazer referência rapidinho assim, funcionou super bem. Mas enfim, né, ficou aqui esse parênteses enorme só pra uma coisa mó legal que eu acho que pode ajudar com certeza. Muita gente aqui. E foi de contato com o IA da Apple, foi o mais surpreendente que eu tive aqui até agora. Né? Com certeza. E falando de IA, assim, a IA também foi brevemente mencionada ali na parte de divulgação de resultados, que tivemos ali recordes de investimentos. E se eu não me engano, acho que foi o próprio Tim Cook, aquela fala de sempre, que temos novidades empolgantes de inteligência artificial vindo aí, né? Então, sinalizou mais uma vez que devemos ver algo de grande de Apple Intelligence nessa próxima WWDC. Exato. E uma outra coisa também, sabe quantas vezes foi citado o Vision Pro? Eu tenho até medo da resposta. Nenhuma. Nem Vision Pro, nem Vision OS. Teve na semana passada, ou na retrasada, não sei, uma entrevista lá com o John Turner. Acho que a entrevista precedeu, na verdade, ele ser anunciado como o próximo CEO da Apple. E também, né, vamos fingir... Você está a cargo de dizer o que o John Turner vai responder quando falar sobre o Vision Pro. Valendo! É um produto muito promissor, estamos muito felizes com isso, tal. A gente está vendo aqui o futuro trazendo para agora. Mesma coisa, né? Mas na chamada mesmo, eu fazia uns placares, né? Que não deu tempo de fazer isso, mas... Quantas vezes citaram o Messi? Quantas vezes citaram o Brasil? Quantas vezes citaram o Vision Pro? O Messi era mais citado do que o Vision Pro. Dessa vez deu 0 pros dois. Mas ainda assim, teve 0 tempo disso. Mas IA foi mesmo... Eles falaram um pouquinho, assim, não deram detalhes técnicos e nem de acordo, mas falaram sobre a parceria com o Google para fazer a nova carangueja com o IA e o resto das coisas de IA também da Apple, mas que ainda assim eles vão seguir investindo em fazer as próprias coisas. Que foi exatamente que há 2 anos eu escrevi no Mac Magazine que era o caminho que eu tinha que fazer. Parceria com o Google sem abrir mão de fazer as próprias coisas. É o que eles vão fazer. Isso tocou até no gasto da Apple em... que eles têm a categoria, né, quando detalha os gastos, tem umas categorias que são meio padrão, assim, de divulgar. Uma delas é pesquisa e desenvolvimento, o R&D, Research and Development. Isso está dentro de uma categoria maior de gastos, mas é um indicativo e os investidores eles gostam quando aumenta, mas quando está associado já a algum tipo de retorno imediato. É engraçado porque pesquisa e desenvolvimento é para o futuro, né? O Facebook, por exemplo, teve um aumento gigantesco que falou que vai aumentar ainda mais do que o previsto que eles vão gastar com isso. Não tinha retorno imediato para mostrar, caiu 10%, por exemplo, o valor do Facebook na semana passada, né? No caso da Apple, ela mostrou no relatório fiscal e também falando sobre, né, o que vai ser para frente, esse último trimestre já foi o que a Apple mais gastou na história da empresa com pesquisa e desenvolvimento. Foram quase 11 bilhões e meio de dólares de gastos disso. E eu fiz a matéria, eu cacei no trimestre por trimestre desde 2022 o que a Apple reportou sobre isso e fiz um gráfico, tá lá no 95 Mac. E dá pra ver que no trimestre passado, e no anterior a esse e nesse agora, é um salto, um pulo que a Apple fez de gasto de pesquisa e desenvolvimento justamente por conta do negócio de IA, né? Se você olhar para os passados, isso já tinha um rabicho de investimento de carro, de Apple Vision Pro, ainda assim... No passado e nesse agora, é um pulo. E daí pra frente vai ser a base mesmo. E os investidores falam, pô, até que enfim vocês estão fazendo isso, né? Recompensa, ao invés de punir a Apple por estar gastando a mais com isso, e vamos ver se entrega, né? Mas foi um pontinho que eu achei interessante. O próprio Tim Cook falou sobre isso na divulgação. Quando falaram sobre IA, ele respondeu falando sobre pesquisa e desenvolvimento. Então ele próprio associou uma coisa com a outra. Sim, isso é bem interessante. Agora falta ver os resultados, né? Falta a gente ver
provavelmente agora na WWDC, que é mês que vem já, lembrando que já estamos em maio, então falta assim um mês pra gente ter a WWDC, conhecer o iOS 27, então quem sabe finalmente a gente vai ver a Apple apresentando esses recursos que ela está prometendo já há muito tempo e que agora vamos poder conhecer. Espero que já no beta 1, algo que eu sempre falo, né? Eu não quero ver só um slide, eu quero um beta, eu quero poder algo que dá pra gente mexer, porque slide a gente tá vendo já faz 2 anos, né? Então, que venha algo que a gente consiga interagir. Exatamente. E ela falou, né, que para o próximo trimestre ela prevê um aumento de faturamento que vai ser de 14 a 17%. Se isso acontecer de fato, vai ser a primeira vez em muito tempo, em alguns anos, que a Apple não vê esse aumento nesse momento do ano, porque de junho, foi até março, então abril, maio, junho, né, vai ser o trimestre fiscal que ela vai reportar agora. Não tem tanta coisa, então vamos ver. E a Apple confirmou que ela vai pedir de volta o dinheiro que ela pagou das tarifas lá do Trump e que depois a Suprema Corte dos Estados Unidos falou que essas tarifas eram, o jeito que ele anunciou isso não era constitucional. Isso faz um mês, mais ou menos, que aconteceu. De lá pra cá, o Trump vem ameaçando as empresas que estão pedindo esse dinheiro de volta. Ele falou, vou me lembrar com carinho das empresas que não pedirem essa grana de volta, e quem pedir, vocês vão ver que inferno que eu vou fazer a vida de vocês. Ainda assim, a Apple disse, a gente vai pedir de volta essa grana, porém, o dinheiro que vier de volta disso, a gente vai reinvestir no nosso programa de manufatura, fabricação e tecnologia dos Estados Unidos. Então, é um jeito de fazer uma lavagem de moral com o Trump. A gente vai querer de volta, mas ainda assim não vai sair daqui essa grana. Né? Que no fim das contas era porque que o Trump tinha anunciado ele disse, né? Anunciado essas tarifas no começo de conversa. Então, a Apple confirmou que vai mais ou menos ali tentar reaver isso de um jeito que talvez não deixe o grande líder muito bravo, né? O Tim Cook vai pedir com o jeitinho que ele sempre consegue ir lá conversar com o Trump. Até por isso que o Tim Cook vai continuar na Apple, porque o John Ternus muito provavelmente vai ficar focado ali nos produtos e deixa o Tim Cook lá cuidando do velho doido. Exato. Então, a expectativa, isso tinha saído um estudo assim, de todas as empresas, se todo mundo pedir dinheiro de volta, essa grana de volta, dá 166 bilhões de dólares. Que o governo vai ter que devolver. Né? Então, no caso da Apple, que seja 1 ou 2 aí, ela falou, vamos... 1 ou 2 não deve ser 2. Mas enfim, eles até falaram quanto era, eu já não lembro, mas que eles vão reinvestir isso nos Estados Unidos para poder ficar bem na fita, porque no fim das contas o dinheiro que era ser para isso, eles pegam para outra coisa e pronto, né? Tô com uma grana a mais de qualquer jeito. Né? Agora, uma notícia do que não vem, que foi comentada também na divulgação, e aí sim é um pouco de... Eles falam uma coisinha pra ver se o mercado entende e o mercado sacou. É que não vai ter iPad tão cedo. iPad novo tão cedo. Pode ser até por conta da falta de memória, que no fim das contas tem uma parte dos componentes que é meio dividida e iPad já não é exatamente o menino dos olhos da Apple. E é outra coisa curiosa, tá? Todo trimestre, iPad e Mac vende mais ou menos a mesma coisa. Se você pega pelo... Não é a mesma coisa assim, pelo representatividade no faturamento final, é sempre os dois empatados em 6, 7, 8, 10%, quando o iPhone vende menos. Dessa vez, o Mac vendeu 8% do total, enquanto o iPads venderam 6%. E esse descolamento também é fruto desse aumento grande da venda de Macs, mas o que a Apple falou é que assim, né? Se você pegar para o próximo trimestre, e em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, os iPads, a gente vai ter uma comparação difícil com o desempenho, porque no ano passado, nesse período, a gente lançou o iPad novo. Então vai ser... Ou seja, não vai ter iPad novo durante esse período, porque por isso que essa comparação vai ser difícil. Então, para quem está esperando por iPad novo, acho que vai ser mais pro final do ano mesmo só, né? Exatamente, a Apple confirmou um não lançamento, olha só. De vez em quando eles fazem isso mesmo, justamente para acalmar os ânimos dos investidores, falar, ó, no ano passado a gente lançou tal produto, agora não tem novidade, então pode ser que as vendas caiam. E aí, basicamente, o iPad Air foi atualizado recentemente, então dá a entender que, de fato, vai demorar um pouquinho para a Apple lançar iPad de entrada, iPad mini, iPad Pro, que também já era um pouco esperado. Tem um rumor que a Apple tá para atualizar o iPad de entrada, o iPad mini também tem um rumor que vai ganhar tela OLED, mas se acontecer, como a própria Apple já sinalizou, não vai ser agora, deve ser lá para o final do ano, depois, junto ou depois dos anúncios dos novos iPhones. Mas também, como o Marcos agora observou, com esse problema ali na falta de componentes, pode ser que ela até acabe adiando esses iPads, empurrando para depois, porque se a gente for olhar, o iPad já não é mais tão uma prioridade assim para a Apple, e agora o que está sendo destaque é o Mac. Então acredito que esse vai ser o foco da Apple em priorizar o Mac e depois eles fazem iPad se sobrar tempo, né, assim, entre muitas aspas. Mas é isso, não esperem novos iPads por agora, porque deve vir só mais pro final do ano mesmo. E o iPad Pro, se eu não me engano, acho que o Garen falou isso, é só ano que vem. Esse ano, assim, esquece iPad Pro novo, não vai ter. O iPad Pro, ele tá naquela janela de 18 meses, então lançou no final do ano passado, agora o próximo
só no comecinho do ano que vem. É curioso como o iPad, desde o começo, ele parece que ele tá prestes a achar a passada e não acha. É que tá sempre, você vê que é um dos modelos... Ou é isso, esse especificamente agora já faz 1 ano e meio que não é atualizado, geralmente era 1 ano, 8 meses, agora tá para 1 ano e meio, porque saíram os outros 2, e a própria overlap entre o propósito dos dispositivos e o que eles fazem é meio grande, né? Então do iPad Pro pro iPad Air, tem umas coisas meio parecidas, o iPad normal aí junto dos dois também com teclado, é meio confuso. Né? Eu fico muitíssimo curioso para ver como é que, ou se, mas eu acho que sim, o John Turnus vai dar uma arrumada nessa casa, porque durante a maior parte da vida do iPad, esteve com o Tim Cook. Né? O Steve Jobs anunciou o iPad e basicamente logo depois ele morreu, então o Tim Cook, que tentou fazer o iPad virar o novo Mac, o mundo não comprou essa ideia. De lá para cá, o iPad vem tendo essa pequena Macização de torná-lo um pouco mais potente e capaz, mas todo mundo entendeu. Essa parte de o jeito de você mexer ser mais próximo de um desktop do que de um iPhoneão. E foi o Tim Cook tentando fazer dar certo com o legado da última decisão que ele fez para tentar arrumar esse mercado. O John Turnus, tudo bem que ele não nasceu na Apple agora, ele tá lá desde sempre também, mas ele não tem, imagino, tanto compromisso com a racional das decisões. Acho que ele pode tomar uma decisão um pouco mais drástica para ter mesmo essa quebra, então eu fico muito curioso para ver daqui a 2 anos, 3 anos, como é que vai ser essa linha de iPads. A minha, eu desconfio que ela não vai ser a mesma coisa que a gente vê hoje. Eu espero que ele dê uma boa arrumada na casa, porque precisa. Porque você pega o iPad mini, já faz mais de 1 ano que saiu. O iPad normal, mais de 1 ano que saiu. O iPad Pro, né, faz 200 dias aí, foi no finalzinho do ano passado, mês de outubro. O iPad Air que tem aí seus 2 meses de que ele recebeu um speed bump, né? Mas a linha tá sempre atrasada de algum jeito, né? Então espero que ele dê uma arrumada nessa casa. Eu fico curioso também para ver se vai rolar uma mudança na linha de iPads, porque ela realmente é uma linha confusa. Aí atualiza um modelo, daí os outros ficam desatualizados por muito tempo, a coisa não anda tão junto assim, e fica confuso para quem está comprando. Agora a gente está vendo aí justamente as vendas de iPad, né? O iPad representando uma fatia bem menor que a do Mac neste momento para a Apple, a demanda de Mac está maior. Eu lembrei agora também, acho que foi outro report do Gurman, não lembro se foi desde na semana passada, mas faz uns dias que ele reportou que o John Turnus era um dos mais vocais quando o assunto era ter um iPad ainda mais Pro, né? Um rumor lá do iPad que dobra, um iPad de 15 polegadas, já teve esse rumor, de vez em quando aparece, né, que a Apple tá testando um iPadão, mas que parece que, apesar dele querer muito ter esse iPad, a coisa meio que foi engavetada, porque nem o iPad Pro que existe hoje tem uma representação tão significativa na quantia de vendas ali da Apple, então ela percebe que só aumentar o tamanho da tela não deve ser a solução para vender mais iPads. Então, para quem esperava aí novidades mais agressivas, né, pro iPad, acho que vai demorar um tempinho, pelo menos até o John Turnus assumir, talvez ali enxergar algum potencial de mudança mais drástica na linha, mas por hora parece que realmente não teremos grandes novidades para o iPad. Pois é. E para finalizar o episódio de hoje, Felipe, eu gosto muito do MagSafe no meu iPhone. Eu tenho que me preocupar? Olha, eu acho que não, mas tem gente falando que sim. Teve um leaker chinês, o Instant Digital, agora tem 500 leakers que postam coisas no Weibo, cada dia é um diferente, mas esse é um que já tá meio conhecido assim no cenário, e ele falou que tá rolando um debate interno na Apple sobre o futuro do MagSafe. Eu, particularmente, eu não escutei nada sobre o fim do MagSafe, mas eu acho que é um rumor muito improvável e que talvez seja um telefone sem fio de alguma outra coisa que foi entendida errada. Porque assim, a gente acabou de ver a Apple trazendo o MagSafe para o iPhone 17e, que o 16e não tinha, a galera reclamou. E se teve uma coisa que do 16 para o 17e não mudou quase nada. Mas se teve uma coisa que a Apple ouviu o feedback é: queremos MagSafe. A galera queria o MagSafe e eles trouxeram o MagSafe para o modelo de entrada. Então eu acho que é muito improvável da Apple simplesmente tirar o MagSafe com um asterisco, porque isso é uma coisa que eu tô bem curioso. Em todos os mockups, em todos os CADs que vazaram do iPhone Ultra, que seria o dobrável, não dá para ver o alinhamento dos ímãs que aparecem nos mockups dos outros modelos. Então pode ser que no Ultra, ou pelo menos nesse Ultra 1, a Apple não tenha conseguido colocar o MagSafe. Talvez isso foi interpretado de alguma forma como a Apple está tirando o MagSafe dos iPhones. Pode ser um caso, pode ser uma resposta, mas eu não acho que a Apple vai simplesmente acabar com o MagSafe em toda a linha de iPhones. Isso me parece bem improvável.
Existe a possibilidade dela acabar com o MagSafe, mas manter o padrão Qi? Então, tem isso também, porque até aí as coisas se colidem, né? Porque o padrão Qi é o padrão de recarga sem fio. A Apple lançou o MagSafe em cima do padrão Qi e ela abriu os ímãs do MagSafe que virou o Qi 2, que é um padrão que agora todo mundo pode adotar. Existem já outros celulares que adotam os ímãs, que meio que foi uma coisa que surgiu do MagSafe. A Apple ajudou o padrão Qi a evoluir e agora todo mundo pode ter os ímãs. Inclusive saiu agora um rumor de que parece que a próxima geração do Galaxy vai ter o carregamento Qi novo com os ímãs, tal qual o MagSafe. Então, em tese, ela pode matar o MagSafe e ficar com o padrão Qi, que é meio que o que ela inventou agora com o MagSafe, né? Não sei, ou se ela vai inventar uma coisa diferente para, por exemplo, aí eu tô divagando aqui, tô chutando, mas a Samsung nessa geração com o S27, com o S26 Ultra, ele não tem os ímãs no aparelho, mas ele suporta a mesma velocidade de carga do Qi 2. Se você quiser usar acessórios MagSafe, você compra a capinha MagSafe da Samsung, que ela tem os ímãs, e aí você consegue prender as coisinhas no celular. Talvez por questão de custo, ou para deixar o telefone mais fino, como é o caso que parece que vai ser o do Ultra, que de novo, não tá aparecendo o ímã na traseira de nenhum telefone, pode ser que ela decida tirar os ímãs do telefone e falar, ó, quem quiser MagSafe, compra a capinha MagSafe, e aí você vai conseguir usar os ímãs. Pode ser. Mas, de novo, me parece um rumor meio que, não sei, de novo, acho que é um telefone sem fio. Alguém ouviu alguma coisa que não é bem isso, e aí chegou no ouvido do leaker como a Apple vai acabar com o MagSafe. Eu não acho que seja bem assim. Eu fiquei tentando pensar que toda vez que tem umas notícias assim, é sempre justamente um telefone sem fio. E acontece algo, mas nunca é o que foi discutido numa sala em inglês, aí traduziram para o chinês, aí o chinês posta, aí traduz de volta para o inglês, aí vira esse telefone sem fio, né? Então eu fiquei pensando, o que pode ser que pode mudar em relação ao uso do MagSafe, que não faria ele estar errado, mas também não é exatamente isso, né? Eu pensei, então talvez deixar de lado o MagSafe e manter o Qi. Esse lance da capinha, assim, como 90% da população humana usa capinha, eu tô inventando o dado, mas vocês entenderam, né? Eu ia ficar triste, porque eu não uso. Aí se eu perdesse o magnetismo por conta disso, falar, pô, você vai usar capinha? Mas tem tudo que você comentou que faz sentido. A parte eles chamam de minerais raros da Terra, né? Que são os ímãs, no fim das contas. Isso é uma coisa que já tá passando por problemas, dificuldades, e tem toda uma lança também do Trump metendo o bedelho nisso, e a China falando, então vai ficar aqui, não vai sair do meu país, né? Então tem essa confusão. Tem isso de você poder deixar ele mais fino, você poder usar, por exemplo, outros materiais nas costas do aparelho, porque ele tem que ser hoje em dia de como ele é, porque precisa do magnetismo. Então tem algumas vantagens. Aí, não sei, tô ainda tentando fazer um sentido disso, pra falar, tá, se não for isso, mas for nessa direção, o que pode ser, né? Isso que você comentou, esses pontos todos que você levantou, acho que eles podem entrar nessa conta, assim. Bom, para achar os links do que a gente comentou, resultados, gráficos, as tabelas, repercussões todas, vai em gigahertz.fm/fonte/198 ou também aqui no seu player de podcasts. Obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações, vocês que ajudam a gente, vai em gigahertz.fm/feedback e mandam pra gente as perguntas, as impressões, os follow-ups. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a entender o que tá rolando lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes, lá no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, apresento pra Alura o IA sob controle e os meus textos vocês encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.